Saúdo a todos, com a graça do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui reunidos para hoje aprendermos da Palavra de Deus nesse culto, quarta-feira. Mas antes de abrir minha palavra, convido a todos aqueles que podem para se ajoelharem e para que juntos falemos com Deus. Senhor nosso Deus, para isso viemos, para que hoje o Senhor fale conosco, a Tua palavra seja aberta. Que possamos se desfazer do nosso eu e permitir, ó Pai, com o coração aberto, que a sabedoria do alto nos seja dada. Abrir a Tua palavra, que o Senhor se revele a nós e se apresente a nós com o Evangelho eterno. Que possamos hoje ver a Cristo e sair daqui com Ele em nossos corações. Usa-me, ó Pai, tão somente como instrumento em Tuas mãos, para que seja o Senhor, por meio de Cristo, a falar à Tua igreja nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúdo você também que assiste. Convido você a pegar a sua palavra, também fazer sua oração junto conosco. E hoje possamos aprender mais um pouco do Evangelho que vai nos preparar para o reino de Deus. Convido a igreja a abrir em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 3. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O apóstolo, ele aqui na carta de Romanos, ele se propôs a explicar para, na época, os romanos, e hoje chega até nós, sobre a justificação pela fé no Senhor Jesus. Esse é um assunto que vem se perdendo ao longo dos séculos, mas Deus ele traz para a sua igreja no tempo presente. Ele nos pergunta aqui: Abraão foi justificado pelas obras? Se foi pelas obras, ele tinha do que se gloriar. No versículo 2. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tinha do que se gloriar, porque foi ele que fez. Quando um homem ele realiza alguma obra, uma coisa grande, é noticiado, ele fica lá cheio de orgulho, porque ele foi aquela pessoa responsável por aquela grande obra. Então, Paulo, ao expor sobre o Evangelho, ele diz: se Abraão fosse justificado por suas obras, ele tinha do que se gloriar. Mas o que é que diz as Escrituras? O que é que diz a palavra de Deus? Paulo fala, no versículo 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então vamos ver um pouco sobre esse maravilhoso assunto, o qual é profundo nas Escrituras, e desde o princípio sempre foi ensinado a nós. Crer em Deus, crer em seu Filho Jesus, para sermos justificados. Abraão foi justificado porque ele creu, diz as Escrituras, porque ele creu em Deus, e não por causa de suas obras. Então nós vamos abrir lá em Gênesis, para ver de que história é essa que Paulo está contando aqui. Em que Abraão creu para que Deus lhe justificasse. Vamos para Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15.
A partir do versículo 1, nós lemos assim. Gênesis 15, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então Paulo está falando dessa história aqui, escrita sobre a vida de Abraão. Deus tinha prometido dar um herdeiro para Abraão. Abraão tinha um servo lá, e ele disse: Olha, o filho do meu servo, ou do meu mordomo, vai ser o meu herdeiro, Senhor. Eu não tenho filhos, Abraão falou com Deus. Deus falou: Abraão, esse mordomo da sua casa, o filho dele não vai ser o teu herdeiro. Não vai ser ele. Abraão: mas como? Como? Abraão repetiu: eu não tenho filhos. Foi o que disse Abraão para Deus. Mas Deus falou: Abraão, sai da tenda, vai lá fora. E Abraão foi. Ele disse: olha as estrelas, conta elas, se é que você pode. Olha, quem mora numa grande cidade não consegue ver muito, mas quem já teve a oportunidade de se afastar da cidade, ir para o campo, para o interior ou para um sítio, quando chega a noite, não tem aquela poluição de luzes que tem a cidade, então o céu ele fica repleto de estrelas. As luzes da cidade ofuscam de maneira que a gente não consegue ver muitas estrelas. Mas quando a gente vai para um local onde não tem muita poluição de luz, a gente consegue ver a maravilha que é aquele mar de estrelas acima de nós. E Abraão, ao ver aquilo, Deus falou: conta, se é que você pode. Abraão, conta as estrelas, se você conseguir. Não tinha como contar. E Abraão, sem entender, olhando aquelas estrelas, Deus falou para Abraão, no final do versículo 5, assim será a tua descendência. E aí é quando a Bíblia diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão não tinha esperança de ter filhos, acreditava que o filho do seu mordomo ia ser o seu herdeiro, e ele, ao ouvir de Deus que a descendência dele ia ser igual àquela numerosas estrelas que ele estava vendo no céu, não dava para contar, incontáveis estrelas, Deus falou: Abraão, a tua descendência vai ser igual a essas estrelas. E a Bíblia diz que Abraão creu, ele acreditou. E o fato dele ter acreditado no que Deus disse, é o que a Bíblia diz, isso lhe foi imputado como justiça. E a Bíblia, desde o início, ela nos apresenta como é simples e fácil o caminho para que sejamos justificados. Qual é o caminho para ser justificado? É acreditar, é crer naquilo que Deus falou. Deus não precisa que o homem fique dando sentido
na sua palavra. Ele não precisa de mim nem de nenhum homem. A Bíblia é muito clara ao dizer que Abraão acreditou que sua descendência ia ser como aquelas incontáveis estrelas. E foi o que Deus tinha dito. Ele acreditou, ele creu. E isso fez com que ele passasse a ser justo. Deus disse, então Abraão, você acredita? Então você é justo. Abraão olhou e disse, amém. É isso mesmo. Minha descendência vai ser como essas inumeráveis estrelas. E o fato dele ter acreditado no que Deus falou, Deus o tornou justo. Isso é justificação pela fé. O problema do homem hoje, o problema nosso hoje, é que Deus ele é muito claro na sua palavra, mas nós buscamos dar outro sentido, ou tentar melhorar, ou tentar, será que nem Deus não quis falar outra coisa? Não. Deus sabe se expressar, e Ele é claro em sua palavra. Ele foi muito claro para Abraão. Ele não queria que Abraão dissesse, mas será? Tantas estrelas? Como? Abraão simplesmente ouviu Deus falar que a sua descendência ia ser como aquelas incontáveis estrelas, e a Bíblia fala, ele creu. E o fato dele ter acreditado, sem saber como ainda, mas o fato dele ter acreditado que a descendência dele seria como aquelas inumeráveis estrelas, Deus disse, você é justo. Isso lhe foi imputado como justiça, diz a Bíblia. E para nós hoje o Evangelho é o mesmo? Sim. O Evangelho é o mesmo. Assim como Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele falou, é isso mesmo, minha descendência vai ser como essas incontáveis estrelas. Ele creu. Assim nós, hoje, ao estudarmos o Evangelho e ouvir Deus falar em sua palavra, precisamos crer no que a palavra diz. Não buscar dar outro sentido, não buscar, mas será que ele não quis dizer outra coisa? Não. Deus quis dizer o que está escrito e ponto. E se nós crermos, nós seremos justos. O que diz a Bíblia em relação a nós? Vamos abrir aqui em Salmos. O que Deus quer que nós creiamos e sigamos assim o exemplo de Abraão. Salmos capítulo 51. Versículo 1, Salmos capítulo 51, a partir do versículo 1. Espero todos acharem. Fique à vontade. Salmos 51, versículo 1. Encontraram? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então o salmista, ao falar com Deus, ele falou: Senhor, eu conheço o meu pecado, conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim, me acusando. Ao suplicar o perdão de Deus, segundo a sua misericórdia, o salmista deixou claro que ele tinha ciência dos seus muitos pecados. Eram muitos. E nós não somos pecadores? Nós somos. Somos pecadores. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Não existe homem na terra, não existe homem na terra que não tenha pecado. E assim como o salmista,
Deus nos mostra uma coisa: como são inumeráveis os nossos pecados. Como são muitos nossos pecados. O que é que diz a Bíblia? Onde abundou o pecado. Antes de falar que superabundou a graça, ele diz: onde abundou o pecado. São muitos pecados. Assim como Deus diz para Abraão: Abraão, sai para fora da tua tenda. Conta essas inumeráveis estrelas, se é que você consegue. Assim hoje Deus fala para nós. Fala para nós. Meus filhos, inumeráveis são os teus pecados. Inumeráveis são os nossos pecados, assim como as estrelas. Mas Deus falou uma coisa para Abraão quando ele viu aquele mar, aquelas estrelas que não davam para contar. Assim será a tua descendência. E como foi que Abraão foi feito justo? Ele creu na palavra de Deus. Falou: amém, Senhor. Então vai ser assim. Ele acreditou. E assim também Deus hoje, Ele diz para nós: assim como as inumeráveis estrelas eu te peço, conta os teus pecados, se é que você pode, de tantos que eles são. Mas Deus não só faz a gente olhar aquela inumerável multidão de pecado que está diante de nós, como diz o salmista, e fazer com que agora nós fiquemos em desespero diante dessa situação. Depois que Abraão viu aquelas incontáveis estrelas, não tinha como contar, Deus falou. E hoje, ao nos depararmos com a imensidão e incontáveis pecados em nossa vida, da qual muitas vezes perguntamos: como vou vencer? Como vou ser assim? Como vou ser santo como Deus pede? Como vou andar na pureza como Deus requer em sua palavra? Olha como eu sou, olha a minha vida de pecado. São pecados que não dá para contar. Como? Quando Deus falou, o que Abraão fez? Acreditou que ia ser como Deus falou. E ao olharmos para essa montanha, ou esse céu, com pecados que não se dá para contar, Deus também fala para nós hoje. Abramos agora um pouquinho mais à frente no livro de Isaías. E olha o que Deus fala para nós, ao nos apresentar os nossos pecados incontáveis. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz assim: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, o que é que Deus diz para nós ao nos apresentar nossos pecados incontáveis? Ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, assim como Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, depois de ver aquelas incontáveis estrelas, falando para ele: Abraão, assim será a tua descendência. Assim hoje Deus também tem essa palavra para nós. Ele nos apresenta quão pecadores nós somos. E somos mesmo.
Diante de pecados que a gente às vezes fica desesperado, perguntando: como, Senhor, vou vencer? Estou perdido. Mas ao vermos esses multidão, que não dá para contar, de tantos pecados, Deus fala: você está vendo? Conta esses pecados se é que vocês podem. Não dá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje. Ainda que teus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, o que foi que ele fez? Ele creu, ele disse: amém, é assim mesmo. É isso, vai ser assim. Então, diante de nossos pecados, diante do acusador que pega o nosso pecado e joga diante de nós, diz que nós não vamos vencer, diz que nós só vamos nos perder, estamos fadados à destruição, Deus diz: meu filho, minha filha, escutem-me. Teus pecados vão se tornar brancos. Você vai ser lavado por aquele sangue que foi derramado na cruz. E nós podemos escolher fazer igual a Abraão. Acreditar. E se hoje eu me vejo como aquele pecador, cheio de pecado, que não encontrava como vencer, como me libertar de minhas muitas faltas, como voltar para casa na certeza de que estou lavado, aqui está a certeza vinda da palavra de Deus. A mesma palavra que falou para Abraão naquela época. Porque lá em Romanos, vamos voltar em Romanos, capítulo 4, ele diz para a gente, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Já estamos chegando no final, mas olha o que Paulo diz depois de ter falado da experiência de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 23. Ele diz: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então meditemos no que Paulo falou aqui. Não só por causa dele, Abraão, isso ficou escrito, mas também por nós, os que cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então a história de Abraão ficou registrada não só por causa de Abraão, mas também por causa de nós hoje, que lemos essa história, todos nós que cremos no mesmo Deus que falou a Abraão que a descendência dele seria como as incontáveis estrelas. É o mesmo Deus que hoje está falando para nós: são muitos os teus pecados, você não se vê como sair, você não encontra uma solução para vencê-los, para deles se livrar, o fardo está muito grande em suas costas, e diante dele você só encontra um caminho seguro. O que eles apontam é o quê? Morte e destruição eterna. Mas Deus fala hoje: acredita em mim, eu tiro todos eles de você. Você só precisa crer na minha palavra. Você só precisa acreditar hoje. E se hoje estávamos prontos para a destruição eterna, agora mesmo ficamos prontos para a salvação eterna em Cristo Jesus. É só um ato de crença.
E é uma maravilhosa troca. Irmãos, podemos crer porque é verdadeira essa promessa. Podemos crer. Agora, nós que estávamos prontos para a destruição, agora estamos prontos para a salvação. Porque não depende de nós. Por isso que Abraão, ele falou, se fosse por causa das obras de Abraão, Abraão tinha do que se gloriar. Mas não foi. Foi porque Abraão creu na palavra de Deus. E hoje, se nós crermos que chegamos hoje aqui sujos, mas vamos sair limpos como a neve, brancos como a lã, assim vai ser. Em nome do Senhor Jesus. Podemos crer assim? E para encerrarmos, irmãos, o que nós devemos fazer então diante dessa palavra que vem do Senhor? Precisamos deixar de chamar Deus de mentiroso. Precisamos deixar de chamar Deus de mentiroso. E talvez vocês podem pensar, mas eu nunca chamei Deus de mentiroso na minha vida. Eu também pensava assim. Eu pensava que nunca tinha chamado Deus de mentiroso. Mas a verdade é que eu passei boa parte da minha vida chamando Deus de mentiroso. Provavelmente vocês também. Mas como? Vamos abrir aqui em 1 João e nós vamos ver que a promessa de Deus não se cumpre em nossa vida porque em vez de acreditarmos e dizer, é isso mesmo, o que Deus falou é assim e é agora, nós chamamos Deus de mentiroso. E como? Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 10. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Agora perceba o que ele diz. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho que ele deu. Então como é que ele diz? Quem não crê em Deus, mentiroso o fez. Então a Bíblia está dizendo que eu não preciso falar com a minha boca que Deus é mentiroso. A Bíblia está dizendo que se eu não creio, eu já o fiz mentiroso. Então o que é que faz eu chegar aqui com meus muitos pecados hoje, e como aconteceu em muitas, até aqui na história de nossa vida, e não sermos justificados, e não sermos limpos, e não sermos vitoriosos? Chamamos Deus de mentiroso porque nós não acreditamos, não cremos. E o exemplo que nós vimos na palavra é que Abraão creu. Ele acreditou que a sua descendência seria como aquelas incontáveis estrelas. Então nós hoje precisamos parar de chamar Deus de mentiroso. Deus está dizendo que se nós hoje crermos agora, nossos pecados estão limpos. Em nome do Senhor Jesus. Mas se a gente não acredita e ainda fica se martirizando, a gente fica buscando como vai ser feito. Será que eu preciso fazer alguma coisa? Não faltou eu fazer alguma coisa? Estamos chamando Deus de mentiroso. E é isso que devemos parar de fazer. Porque quem não crê em Deus, o fez mentiroso. Então se Deus está dizendo, ainda que teus pecados sejam vermelhos como a carmesim, ainda que sejam como a escarlata, eles hoje se tornam brancos como a lã, brancos como a neve. E o que nós devemos dizer? Amém! É assim mesmo. E saímos daqui com a consciência tranquila, lavados em nome do Senhor Jesus. E você que assiste, aí onde você está, se colocar teu joelho no chão e ouvir a promessa de Deus que diz, hoje teus pecados estão lavados, se creres no sangue do Filho de Deus. Hoje, se creres, os teus pecados estão lavados. É simples o Evangelho, porque não depende de nós. Não precisamos fazer nada, nós só precisamos acreditar no que Deus falou. Lembremos de uma coisa, irmãos, e aqui encerramos.
Quem não crê em Deus o faz mentiroso. E o que é que dizem as Escrituras? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não vão entrar. E quem não crê em Deus, a Bíblia diz, está chamando Deus de mentiroso. É um incrédulo. Essa classe de pessoas não vão entrar no céu. E hoje podemos escolher, irmãos, ter uma vida de paz, acreditando que aquilo que Deus falou é assim e ponto. Ou tentar ficar se martirizando, buscando fazer alguma obra que não vai nos levar a essa justificação. Muito pelo contrário, vamos ver torturados em nossa mente. Então escolhemos hoje, irmãos, crer assim como Abraão creu. Para nosso exemplo e ensino ficou escrito que Abraão creu no que Deus falou e isso lhe foi imputado como justiça. Aprendamos a crer nesse livro sagrado porque é a palavra de Deus. O que ele fala aqui, ele cumpre. Deus falou e tudo passou a existir. Não é assim que diz a criação? Deus disse: haja luz e houve luz, simplesmente por sua palavra. E se Deus está falando hoje, você que se sente perdido, cheio de pecado e não consegue vencer, se Deus está falando hoje, ainda que teus pecados sejam como uma carmesim, ainda que teus pecados sejam como vermelhos, ainda que Deus te mostre e fale como Abraão, olha para os teus pecados e conta, se é que tu podes contar. O mesmo Deus está dizendo, eles se tornaram brancos como a lã, brancos como a neve. Podemos crer nisso? Podemos dizer amém ao Senhor? Podemos olhar para Ele através do seu Filho e dizer amém, Senhor. É assim mesmo. Se você crê, meu irmão, se eu creio, é assim mesmo. E não há ninguém que possa falar o contrário. Então creiamos na palavra de Deus. E hoje, todos nós vamos sair daqui brancos como a neve. Brancos como a pura lã. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. E seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos orar? Com essa certeza de que Deus já lavou nossos pecados, se cremos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. É bem verdade, Pai, quão pecadores nós somos, quão miseráveis nós somos. E por isso estamos aqui, buscando o Senhor, o que nós podemos fazer. E o Senhor apresenta aqui para nós o exemplo de Abraão, que ao ouvir a tua palavra, ele acreditou, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E nós também, ó Deus, agora ouvimos a tua voz falando, ainda que teus pecados sejam muitos, vermelhos, eu os torno brancos, como a neve, como a pura lã. Coloque essa genuína fé em nosso coração para que andemos felizes, andemos louvando o teu nome e o teu Filho amado Jesus, e que o inimigo não tenha autoridade para nos fazer duvidar. Que nos apeguemos a essa tua maravilhosa promessa, e assim, como diz a tua palavra, isso lhe será imputado como justiça.
Então, se é assim, ó Pai, limpa e lava os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. E creemos em Tua palavra, que o Senhor falou que ia ser assim, então assim o será. Ó Deus, nos abençoa e nos faz lembrar sempre de Tuas promessas para que andemos em paz. E Te agradecemos por o Evangelho ser tão simples e por nos entregar ao Teu Filho amado Jesus. Dá uma boa noite, nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom servir a Jesus, né, irmãos? É simples e claro. Que Deus abençoe a todos possam voltar em paz para os seus lares. Amém. Deus abençoe você também que assiste. Que você continue crendo, porque a palavra de Jesus se cumpre exatamente como Ele disse. Amém.